Oi? Olá. Tava tendo um debate entre o Eudaimonia e duas outras pessoas com respeito a esse tema aí de ética, né? E eu falei que todos estavam corretos, porque o positivismo vamos dizer assim, é manco, sabe? Carece uma base metafísica para ele. Porque, inclusive, eu ia fazer essa objeção pro eudaimonia, né? Com respeito, por exemplo, a uma sociedade que considera que determinado grupo de pessoas está causando um grande sofrimento para a coletividade e que essas pessoas devem ser removidas, né? Elas devem ter os seus bens subtraídos, elas devem ser expulsas do local ou, pensando ainda de forma mais drástica, elas devem ser mortas, porque essas pessoas são tão ruins que se elas forem apenas removidas, elas vão se organizar e elas virão matar as pessoas que moram nessa sociedade. Então, é uma minoria que merece ser eliminada pelo bem coletivo. Né? E, no caso, essa sociedade existiu, né? Houve vários exemplos ao longo da história. O mais sintomático foi o nazismo, que pregava essa doutrina, né? Que determinados grupos deveriam ser eliminados, eles eram muito perigosos, eles eram nocivos para a economia, para a moral, enfim. E criou-se um sistema de leis que justificava, por exemplo, que os judeus não poderiam colar grau, né? Os bens dos judeus foram subtraídos, etc, etc. E me parece que para que a lei seja dita como algo, como eu posso falar, para que ela seja dita válida, né? Ela deve ter uma base além da mera concordância entre os indivíduos. E o Eudaimonia quer falar? Eu ouvi um estalo de língua aí. Não, fui Uhum. eu, fui eu. É, mas eu queria falar também Tá. de que, assim, o juiz positivista, ele não tem que concordar com tudo que está sendo determinado através da lei. Na verdade, ele entende que o direito é construído dessa forma, socialmente, só que ele não é, tipo, uma dada sociedade estabelece lei X, logo o juiz positivista está condenado a seguir aquela lei. Não é bem por essa ótica. Pelo contrário, eu acredito que através de uma reanálise constante das leis que são impostas socialmente, nós podemos chegar a um consenso mais apurado daquilo que deveria ser estabelecido no nível legal. Daquilo que Então, deveria como? Com base no que deveria? nas nossas próprias valorações. Isso é uma Ué? coisa que, assim, é feita. O quê? Ué, Não, cara? mas isso aí eu cheguei até a falar com o próprio Dramalaxa. Na verdade, isso se dá por uma disputa de valorações, necessariamente. Existem sim valorações que vão se chocar, na verdade, eu não penso que isso seja contraditório com a proposta de uma construção ética na sociedade. Eu acredito que, pelo contrário, a ética ela se fundamenta em uma reavaliação constante que surge a partir de um choque entre indivíduos que estão apresentando suas perspectivas entre si e, às vezes, até colocando uma ação mais firme, né, socialmente, para conseguir impedir injustiças. Então, pense, por exemplo, em pessoas que conseguem libertar escravos, ou, embora escravos naquele contexto sejam vistos como propriedade legítima do senhor do escravo. Então, existe aí, às vezes, um choque de ideias e até mesmo um choque no nível mais físico da coisa. Eu não penso que isso seja contrário à construção do pensamento ético. Pelo contrário, eu vejo isso, na verdade, como um requisito do progresso social, esse choque. Tá, eu vou deixar o Mercúrio falar porque eu acho que ele quer falar alguma coisa, mas depois eu vou retomar o assunto. Não sei se você já percebeu, vocês estavam contando sobre o Holocausto, não é? É, eu acho que o Rafa estava trazendo aqui de que precisa de alguma coisa além da concordância entre as pessoas para acabar dizendo se a legitimidade daquilo dali, né? O bom daquilo dali, né? Não sei se vocês já perceberam, mas nazistas, fascistas, esse pessoal aí que busca negar o Holocausto, sabe? E na verdade, quando não nega, busca justificar, o jeito que ele justifica é da seguinte forma: buscando de todas as formas possíveis mostrar, sabe, que não, de fato, os judeus, eles eram
o problema ali da Alemanha, eles estavam ali controlando o povo alemão, eles estavam trazendo tudo que tinha de mal ali para a Alemanha, trazendo um monte de estatística, trazendo um monte de invenção também nisso tudo, sabe? Porque se o discurso nazista realmente acabar se validando, se mostrando como verdade, daí o julgamento some nisso daí. Pois, na verdade, se entende um povo lutando, tá ligado? Pela sua liberdade, pela sua autodeterminação, um povo lutando mesmo pelo seu poder e a realização dos seus desejos. Mas, no final, aquilo dali só foi alienação mesmo. Aquilo dali só foi manobra. Eles estavam sendo só governados pela mentira, em total desacordo com o fato de... total fora de sua consciência de sua condição concreta nisso. Mas se você acaba passando que tudo aquilo foi verdade, eles acabariam estando totalmente justificados em acabar reagindo de tais formas, sabe? Como normalmente todo nazista busca fazer. Justificar o Holocausto ou negar ele nisso. Se o povo estiver de acordo com a verdade, eu não sei que quem já leu Rousseau, ou tem uma ideia geral, assim, do Rousseau. Ele acaba dizendo ali que a vontade geral, ela nunca falha. Mas a vontade do povo, ela pode ser bem enganada, que tem essa diferença entre a vontade geral concreta do melhor que os indivíduos querem entre si e a questão da verdade nisso tudo daí, que pode estar muito desnivelada do povo. A questão ali do Holocausto, o povo estava longe da verdade de sua situação. Se estivesse de acordo com ela, daí aquilo mesmo não teria acontecido. E se tivesse mesmo sido judeus, daí ninguém acaba penalizando, ninguém acaba culpando um povo querendo sua liberdade nisso. Isso foi uma crítica ao utilitarismo? Você está dizendo que se a gente aceitasse o utilitarismo e as premissas fáticas lançadas pelos nazistas na época estivessem corretas, eles estariam justificados utilitariamente em fazer tudo aquilo? Tanto que todos fazem isso. Todos os nazistas, no discurso deles, eles buscam fazer exatamente isso, por causa que no sentimento é realmente isso daí que bate. É um povo lutando pela libertação dos seus opressores nisso, sabe? Isso se bota como justificável. É a mesma coisa, por exemplo, acho que vamos pegando o exemplo assim, que eu acho que talvez seja bom para contextualizar também, é a questão de Israel e Palestina. Se o Israel estiver correto, se, por exemplo, os judeus eles têm direito à terra, então está correto que os judeus, os sionistas mais especificamente, tenham retomado aquele território para eles. Agora, se eles estão errados, está incorreto que eles tenham retomado o território para eles. Na verdade, é aquilo. Se está correto, está correto. Se está errado, está errado. Eu não vejo muito, tipo, uma... Eu peguei essa questão do conflito Israel-Palestina porque, pelo menos socialmente, isso é um pouco mais questionável para as pessoas. Elas não entendem muito sobre essa questão, né? Sobre quem apoiar. E sendo que ali, enfim, não seria muito difícil a gente apoiar qualquer um dos lados se um dos lados estivesse correto e o outro errado. Sendo que, na verdade, beleza. Pelo menos eu, particularmente... Enfim, eu não preciso falar a minha posição sobre isso agora. É só um exemplo mesmo. O seu exemplo foi ótimo, cara, porque ele tem a forma que eu queria para eu abstrair essa forma e fazer a conclusão que eu desejava, né? E se for possível, concluir esse assunto que vocês estão tratando. Porque, aliás, antes eu só queria que o Mercúrio me tirasse uma curiosidade. Qual que é a sua escola ética? A minha escola ética? Pô, cara, se eu dizer que eu sou um simples consequencialista, eu estaria mentindo, mas é por aí, sabe? É consequencialismo e uma ética de virtudes. Ok. Ali. Vamos lá, Eudaimonia, é o seguinte, você fala que ou um está certo ou o outro está certo. E se a gente for conversar com os israelenses, não só os israelenses, né, mas os judeus em geral, inclusive pessoas que nem têm ascendência judaica, mas têm a fé judaica, né, pessoas que se converteram, normalmente essas pessoas se colocam contra os palestinos naquela questão. E os islâmicos a mesma coisa, né? A gente ouve os islâmicos falarem sobre essa questão de Israel versus Palestina e eles sempre se colocam a favor dos palestinos, né? Então parece que não tem como separar o aspecto político do religioso.
Mas E isso é inclusive com alguns cristãos. Eu lembro do camarada cristão com isso, quem eu debatia dizendo isso, que isso. Abraão tinha recebido de Deus o direito à terra Uhum. para a sua geração, para os seus descendentes, Isso, é e aqui, portanto estariam justificados de isso. retomar a Aqui no terra. Brasil é muito famosa a escatologia dispensacionalista entre os cristãos protestantes, principalmente os pentecostais. Eles acreditam realmente nisso e eles defendem o Estado israelense, não só o povo judeu, mas eles defendem o Estado israelense com o mesmo fervor que um israelense defende, ou até mais, né? Ou até E, mais. e quando Que geralmente é o mesmo, quando o praticamente. Estado de Israel bombardeia os palestinos, existem evangélicos dessa escola dispensacionalista que comemoram como se fosse uma Copa do Mundo, sabe? Mas vamos lá, a gente tá divagando aqui, ó. É o seguinte, cara, se eu conversar com um desses dois grupos, haverá um consenso dentro de cada um, né? E eles vão buscar justificativas das mais diversas, religiosas, históricas e até utilitaristas para dizerem por que Israel é que merece ocupar aquele território e por que ele tem que bombardear sim os palestinos ou o contrário, por que que os palestinos, eles é que foram espoliados pelos israelitas, pelos israelenses e por que eles têm que se defender, inclusive, se necessário, até com bombas, né? Não é difícil, se você procurar no YouTube, você vai encontrar entrevistas de islâmicos que defendem sim o terrorismo. Você fala que um deles está certo. Tanto é que você tem posição, você já falou que você tem uma posição sobre isso. Então você acredita em um método de julgamento. E esse método tem que ser uma coisa abstrata. Ele tem que ser um conjunto de regras que valham não só na sua cabeça, mas que você possa mostrar que realmente tem uma validade por si, para que esse método possa ser usado em outras situações, não só ali, mas em qualquer outra parte do universo onde haja algo similar, você vai usar esse método para fazer um julgamento. Isso tem que valer para você, para o Mercúrio, para o Animadruga e para qualquer ser que tenha capacidade o quê? De avaliação das suas percepções visuais, auditivas, né? Para que receba as informações sobre esse conflito e tenha principalmente uma capacidade racional de julgar as ideias e chegar a conclusões que sejam bem firmadas em premissas demonstráveis. Então, o eudaimonia, eu entendo que para que a lei possa ser mostrada válida, ela deve ser justificada de forma racional, de acordo com o molde abstrato que configura a essência humana. O ser humano é um ser que no seu cerne consiste não só em perceber, em agir como os outros animais fazem, mas ele tem um dom de construir conceitos e construir argumentos para justificar os seus atos. É necessário Rafa, haver lei. Pois não, pode falar. eu, para responder isso que você acabou de falar, digo que eu parto de uma valoração minha para estabelecer o que é certo ou errado de ter acontecido ali, que, por sinal, é uma valoração intersubjetiva. Trata-se, falando de maneira direta, de um sentimento de compaixão pelas pessoas, independente de qualquer noção etnonacionalista, como seria, por exemplo, no caso dos sionistas. Sionistas têm um caso de etnonacionalismo muito forte, de modo que até mesmo, por exemplo, os judeus seculares, até mesmo muitos judeus seculares apoiam o Estado de Israel. Então, existe isso de maneira bem firme na cultura deles, mas quando eu vejo, quando eu pego o contexto do final do século XIX, que foi naquela época mais ou menos que surgiu o movimento sionista, e o início do século XX até a metade do século XX, com o terrorismo sionista sendo praticado no território de Israel, que era da Palestina, né? Com migração constante de sionistas para a região e, eventualmente, uma captura da terra por uma parte que era minoritária de judeus. 33% da população era de judeus, ficaram com metade da terra e a metade mais produtiva.
E mesmo depois dessa metade do século, né? Pensando assim, em 1967, houve uma continuação desse projeto de colonização, com o território de Israel capturando mais território para si, e mesmo no presente realizando assentamentos na Cisjordânia. Então, quando eu vejo isso, eu vejo um caso claro de etnonacionalismo por parte dos sionistas, em que eles estão buscando benefícios para si e para o que consideram ser o povo e nação deles, independente do sofrimento que isso causa aos palestinos. O ponto eu me opor a isso tudo se dá justamente por eu valorar o bem daqueles palestinos. Entende o que eu quero dizer? E essa é uma valoração, novamente, que pode ser compartilhada por muitos, quando não há esse sentimento etnonacionalista ou quando não há um viés religioso guiando a pessoa, como seria no caso do rapaz protestante com quem eu debatia. Então, Você valora porque você deve valorar? eu valoro porque eu sou um ser dotado de compaixão. É porque você já valora, não é? É basicamente Você isso. já valora. É isso. Ô, Eu sou um Eudaimonia, ser biopsicossocial e eu tenho uma capacidade de compaixão. Eu fui criado com valores que tendam a isso, que me ajudaram a se chegar a isso. Então, tendo isso tudo em mente, eu me oponho a essa opressão praticada contra os palestinos. Eudaimonia, se você pudesse hoje falar com o chefe da autoridade palestina, ou melhor, se você pudesse falar com o, o primeiro-ministro de Israel e com o presidente de Israel e com os comandantes das forças israelenses, e eles dissessem para você de forma muito convincente que eles vão abaixar as armas e deixar de atacar os palestinos e permitir que os palestinos reocupem as áreas que foram ocupadas pelos israelenses. O que você argumentaria para eles se você diz que a sua justificativa é casual, subjetiva, circunstancial, ou seja, eu sou um ser que tem compaixão? O que equivale a dizer eu sou um ser que não tem compaixão. Eu sou, sei lá, um cara que tem prazer em ver os palestinos gritando e as crianças chorando porque perderam as mães em meio aos escombros, sabe? Eu posso ser essa pessoa. Então, o que faz com que você mostre que este valor que você defende é de fato um valor, ou seja, é algo que merece atenção, que merece consideração. Se eu posso sentir as coisas de modo diverso, posso ter uma outra configuração psicológica. Se você não tem um método abstrato, ou seja, um método racional que mostre que um ser pensante, autoconsciente, deve agir de determinado modo, o seu discurso é arbitrário. Mas, Rafa, você crê que a disposição das pessoas é tão influenciada assim por posição metática? Porque, assim, o que eu vejo é que não seguia muito por essa via. Não que isso não possa ter alguma influência em algum contexto, mas quando eu vejo as pessoas em geral, por exemplo, muitas pessoas são realistas morais, pensam que há alguma ideia de direito objetivo, algumas vão explicitar direito natural. Bem, muitas dessas pessoas às vezes não agem de acordo com o que elas defendem ser certo. Não que seja o caso de todas, mas isso ocorre. Então, parece haver uma certa desassociação entre a disposição da pessoa, aquilo que ela toma como certo, e a maneira que ela age, de modo que você pode ter um imperialista nos Estados Unidos ou em Israel pensando que o que ele está fazendo é errado, mas ele é uma pessoa que é egocêntrica, é uma pessoa que não consegue pensar de maneira muito firme nos interesses de outras pessoas, ele vai e faz mesmo assim. Então, assim, será que ele ser realista moral, será que isso realmente traz algo ali, uma mudança interior na pessoa, naquela pessoa? Assim, e respondendo, então, o que eu faria, caso o que eu poderia tentar fazer de melhor em uma situação assim? Eu poderia, de alguma forma, tentar fazer brotar na pessoa um sentimento de benevolência, se isso fosse possível no dado contexto. Eu poderia tentar estimulá-la a valorar a benevolência, da mesma forma que eu poderia tentar estimular alguém a valorar
a literatura, a tentar apreciar poesia, eu poderia fazer algo nesse sentido. Não necessariamente seria bem-sucedido, eu não necessariamente conseguiria convencer a pessoa, mas talvez apelando a essa capacidade interna dela de conseguir apreciar essas coisas, caso ela não seja talvez um psicopata, ou enfim, alguém com algum comprometimento nesse sentido. Uhum. Aí, ok, dado isso, eu poderia então, quem sabe, estimular pelo menos um pouco nisso na pessoa. Não sei, Uhum. Tá. O Mercúrio quer mas é falar? isso. Não, eu tô só escutando Ok. o Daimonia. Então, Eudaimonia, eu gostei da sua resposta, tá? Porque ela confirmou exatamente aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu estava defendendo, né? Você, enquanto um ser argumentador, você que está pensando, refletindo, discursando sobre a ética, você está no campo abstrato, filosófico, o que você sente, ah, enfim, aquilo que você prefere não tem uma importância, pelo menos não uma importância central ou fundamental nessa discussão de ética, sabe? E embora eu não seja kantiano, como eu já falei aqui, não sei se você estava presente, na minha ética eu bebo muito do Kant. Eu acho que ele acertou em grande medida quando ele tentou construir um sistema lógico a priori da conduta, tá? Embora eu acho que ele tenha derrapado enfim, quando ele foi fazer a sua reflexão sobre a aplicação disso, eu entendo que nós temos que observar sim o caso concreto para decidir qual é a atitude mais racional empiricamente e não de modo abstrato a priori, porque nós não somos seres abstratos, né? Nós somos seres que estão na concretude, na empiria. Cara, é o seguinte, se eu fosse falar com uma pessoa que tem um poder, né, militar, que pode causar muito sofrimento, que pode causar destruição, eu mostraria para essa pessoa que, pelo fato dela estar me ouvindo e raciocinando sobre as coisas que eu falo, ela tem não só uma subjetividade, mas ela tem essa capacidade de abstração, né, de racionalidade num nível muito desenvolvido para conseguir captar os conceitos que eu estou passando para ela. Então, se ela está interessada em ouvir o que eu tenho para dizer sobre como ela deve se comportar ou não, isso já revela que ela tem em si essa capacidade de notar o que? A forma da realidade. A realidade, seja qual for ela, né, qual for o objeto que eu conceber dentro da realidade, mas a realidade ela está sujeita a determinadas regras lógicas, né? Uma coisa é uma coisa, ou seja, uma coisa corresponde a um conceito. O conceito não é concreto, não é visível, não é palpável, é uma coisa abstrata e que eu transmito a terceiros, né? Eu aponto, melhor falando, o conceito através de linguagem, através de um código. Então, quando você interage comigo, mesmo que silenciosamente, mas pode ser uma interação só intelectual, né, em que você mostrou interesse em saber os meus argumentos e eu estou passando o meu argumento para você. Então, nesse ato, isso revela que você tem uma forma racional de pensar e é essa forma que justifica os atos. Qualquer justificativa que eu der de qualquer coisa tem que estar pautada na razão, tem que estar pautada na lógica e tem que ser construída como um argumento lógico dedutivo, porque a lógica dedutiva é imbatível. Quando você parte das premissas corretas e você mostra uma ideia que procede de modo necessário dessas ideias, você tem a prova matadora, né? De modo que você, enquanto um ser pensante, enquanto um ser senciente, enquanto um ser racional, que sempre vai buscar justificar suas ações com base na razão, enquanto você estiver argumentando, né? Porque se você não argumentar, ainda que sem ninguém te ouvindo, né? Se você não constrói um pensamento para justificar o seu ato, você pode se basear no seu puro instinto, como os animais em geral fazem. Eles têm os instintos, eles têm vontades, eles vão lá e seguem as suas vontades. Não existe neles essa tendência de justificação de atos, sabe? Não faz parte do ser deles esse negócio de ficar justificando os atos deles, né? Mas o ser humano sim, cara, porque a gente tem uma tendência de universalização, a gente tende ao infinito, sabe? Ao absoluto, né? Nós somos esses seres que tendem a algo mais.
Então, no caso, você, né, um poderoso militar, ou um ditador, ou um político, né, de uma nação muito forte que pode causar sofrimento para muitas pessoas, você é um ser racional, é um ser autoconsciente, você é um ser que, no seu cerne, né, quando você para pensar o que é você, quando você abstrai, você encontra essa essência da realidade, sabe? A essência racional, a essência lógica, de modo que os seus atos têm que estar justificados com base o quê? Em argumentos lógicos. Eu quero destruir aquele povo lá porque eu quero ocupar com determinadas pessoas das quais eu gosto mais, ou eu quero colocar ali um condomínio. Mas espera lá, você está se baseando no quê? Na sua vontade, no seu desejo, mas o desejo sozinho não serve de justificativa, porque assim como você é um ser senciente, os outros que estão lá são seres sencientes também, que assim como você, buscam a sua felicidade, né? Buscam a felicidade deles, buscam a sua autopreservação, de modo que ao destruí-los, você está negando aquilo que você sabe. Ou seja, você está negando o fato de que eles são seres sencientes. Você está tratando-os como objetos, sendo que você não admitiria que fizessem isso com você. Né? Então, se você não admite que você seja objetificado, por coerência lógica, olha aí, para ser coerente, para essa finalidade de ser logicamente coerente, para ser consistente consigo mesmo, você deve respeitar essas pessoas. Você deve considerá-las dignas. Você deve reconhecer direitos a essas pessoas em razão da necessidade intrínseca que você tem de ser coerente. E isso se estende a todos os sencientes, na medida do possível e do praticável, de acordo com os casos concretos, devemos reconhecer-lhes direitos. Eu nem gosto dessa palavra, porque essa palavra é a pedra de tropeço nesse debate, né? De veganismo, né? Como devemos tratar os animais. Esqueça a palavra direito, sabe? Pense assim, qual que é o modo adequado de tratar um ser senciente? Qual que é o modo justificável de tratar um ser senciente? E acabou a discussão, morreu essa querela, sabe? Ainda que animais não tenham direitos, eles são sencientes e eu também sou, e eu sei como que um senciente se sente, né? Quando ele é maltratado, quando ele tem sua vida sob perigo. Então, se eu posso evitar isso, se eu posso evitar essa coisa tão desagradável que eu não gostaria para mim, para ser honesto comigo mesmo, eu tenho que evitar também causar isso para outros. E assim eu vou ter eu vou me colocar em uma posição de exigir que os outros também me respeitem. Porque se eu não fizer isso, eu estarei sendo hipócrita. Né? Então, eu estou falando isso tudo para tentar unir a visão de vocês dois, porque eu concordo em grande parte com as coisas que o A. Vergara fala e concordo em grande parte com o Eudaimonia também. E não sei se ficou clara a minha posição, eu vou encerrar por aqui.